Tô na organização. Uma pergunta também que o pessoal te faz bastante se precisa jogar tudo fora. Eu falo que eu não jogo nada fora, apesar de, às vezes, dar vontade nas casas que eu vou. A gente vê muita coisa. No final, a gente sabe o que usa, o que não usa, o que gosta, o que não gosta. Então, é uma decisão que é sempre do cliente, né? Eu, particularmente, não jogo nada fora. No máximo, eu deixo separadinho, uma peça que tá rasgada, um negócio que tá quebrado. Eu deixo numa caixinha para depois a pessoa olhar, chegar em casa, olhar. Porque muitas vezes eu nem encontro o meu cliente, né? Uhum. E ela mesma decidir, né? Então, tem gente que é super desapegado, tem gente que é mega apegado. E quanto mais coisa a gente tem, mais difícil é de organizar, por maior que o espaço seja. E eu acho que ter o que realmente faz sentido pra gente dentro de casa. Nossa casa é uma coleção das nossas melhores coisas. Então, eu acredito muito nessa energia dentro de casa. Eu costumo levar pra dentro da minha casa só coisas que eu gosto muito ou que eu amo muito, porque acho que aquela energia de coisas que a gente não gosta acaba, sabe, circulando dentro da tua casa. Então, eu procuro cuidar muito com as coisas que eu levo e que eu acumulo. Então, sei lá, comprei um sapato novo, normalmente eu tiro 1 ou 2 sapatos. E a gente tem que ter o que a nossa casa comporta, senão nunca a gente vai conseguir, vai ser muito trabalhoso manter organizado. Muitas perguntas, né? Não, eu ia falar, era pra ti A gente mesmo. se olha pra ver quem que vai perguntar antes. Eu fico... Isso aí também tem Feng Shui, é isso? Não sei como é que fala. Eu não sou especialista em Feng Shui, enfim, tem algumas personal organizers que têm mais conhecimento sobre isso, conseguem aplicar algumas técnicas ou algumas, não sei como chama, né, do Feng Shui em casa. Mas eu acho que as coisas têm super a ver, assim. Tem uma inspiração nisso também, né? Eu queria, antes de perguntar sobre a questão do luto, né, que a gente tinha comentado antes, né, sobre organização pós-luto, mas antes disso, tu comentou alguma coisa de, a pessoa tem 5 minutos, organiza a gaveta, né? E tem muita gente, eu me incluo muita gente, que acha que para arrumar a casa tem que ser um grande evento, tem que separar uma semana ou o dia inteiro, né? E muitas vezes eu deixo de organizar algumas coisas minhas, né, amor? Tu fala muito isso para mim, né? Não é um evento organizar, tem 5 minutos, organiza a mesa, a gaveta, enfim. Então, acho que esse é um dos erros das pessoas na hora de tentar organizar a casa, né? Quais são os outros erros que as pessoas cometem para organizar, assim, ou quando tentam iniciar uma organização? Eu acho que talvez enfeitar ou enflorar demais aquilo. Eu acho que a organização tem que ser simples e a gente tem que criar um método que funcione, que não seja trabalhoso para manter aquilo. A pilha, eu sempre dou o exemplo da pilha, porque a gente, quando precisa de uma pilha, a gente nunca acha a bendita da pilha, pega o carro, vai no mercado e quando tu vai ver, tem uma pilha no criado mudo, tem uma pilha no rack da sala, uma pilha na gaveta da cozinha, no armário, enfim. Então, é importante a gente só se olha. Se identificar. Ainda bem que a câmera não pega, a câmera passa mais na Flávia, eu fiquei em casa pensando, pior que eu sei onde é que tá. Dessa vez eu sei onde eu coloquei. É que, cara, isso é uma coisa que ainda mais eu com o cérebro hiperativo, assim, minha mente hiperativa, eu tô sempre na Rafa ali, O importante é que as coisas tenham um lugar e tenham um endereço. Se o lugar da pilha vai ser na sala, vai ser na cozinha, vai ser no quarto, isso vai depender de cada casa, de cada rotina e da quantidade, do espaço que as pessoas têm. Então, eu acredito muito que a gente tem que determinar lugares para quando, passei na sala e a calça estava em cima do sofá, a hora que eu for pro quarto, já vou e já guardo a calça no lugar da calça. Então, eu acho muito que tem, sabe aquela... Eu falo que é a dança das coisas. Quando tu tá passando na sala e já vê uma coisa que é do quarto, já vai pegando, já vai levando, já aproveita o caminho, já leva. E esse hábito vai fazer com que a tua casa fique mais organizada. E assim, eu super entendo quem tem filhos, né? A casa, ela muda completamente. Essa era outra pergunta também. Quando tem criança em casa, eu acho que a gente tem que ser flexível a ponto de realmente a criança poder brincar no espaço, mas ter a disciplina e ensinar que é importante guardar. Eu sempre conto essa história, porque o Renato organiza, se ele estiver me ouvindo, ele vai lembrar dessa história. Nós éramos crianças, eu e minha irmã, a gente dividia o quarto. Ele chegou na hora do almoço, o quarto estava uma zona. Era livro do colégio, era brinquedo, era roupa, era uniforme, era tudo. Ele chegou e falou assim, ele abaixava e olhava no olho, assim, já corria uma lágrima, como diz o vídeo. Ele falou assim, se eu chegar hoje à noite do trabalho e tiver tudo bagunçado assim, eu vou jogar tudo pela janela, tá bom? Tá bom.
A gente não achou que ele ia fazer. Ele chegou à noite e tava um homem pior. de palavra. Ele é de palavra. Tipo assim, quando ele fala, ele cumpre. Ele jogou tudo pela janela. Tudo. Sem... A gente desceu do segundo andar chorando. A gente não sabia se não deixava ele jogar. Ou se a gente já ia pegar no ar, lá no gramado. Enfim, a minha mãe não falou nada também. Tipo, ele prometeu, cumpriu, enfim. Dizem que aí nasceu a Flávia Organiza. Foi aí que começou. Foi aí que começou. Então, não precisa ser tão dramático assim, né? Mas eu acredito muito que as crianças podem ser inseridas dentro da idade que elas têm, né? Eu falo que é fácil falar com gente que não tem filho, né? Mas tem idades e tem atividades que eles já podem ir sendo incluídos na rotina da casa. Eu não quero perder o gancho da pergunta para completar mesmo, mas nós vamos perguntar sobre a questão das crianças. Isso é uma coisa que a gente pensou, né? Mas aí a tua pergunta seria quais os erros mais comuns que as pessoas cometem em questão de organização e o que ela deve fazer para evitar esses erros. Quais seriam, se fosse 3 ou 4 erros, sei lá, que vem à mente principal, assim? Quais os erros mais comuns, né? Eu acho que um dos erros seria querer dar conta de tudo num dia. A gente não acumulou aquela quantidade de coisas num dia, então não é em um dia que tu vai resolver. Eu acho que a outra é acumular muitas coisas dentro de casa, mais do que o nosso espaço comporta, talvez seja um erro, né? O terceiro erro, agora não me vem na cabeça, mas tem clientes muito acumuladores? Tenho alguns. Tem até um programa, né? Não lembro qual canal que mostra os acumuladores. Assim, eu não sou especialista em acumuladores e eu acho que eu nunca atendi alguém que era realmente acumulador. Eu fiz uma vez um orçamento. Eu faço normalmente orçamento por vídeo, né? E a pessoa era realmente... A filha dela me mandou vídeo, era a cozinha, uma coisa surreal. Eram caixas e caixas de leite abertas, vazias. A pia era dessa altura, assim, de coisas que eram realmente lixo, assim. Então, é realmente uma doença. Pode, com certeza, se eu jogasse tudo aquilo fora sem a pessoa ter um trabalho psicológico, ela ia ou ficar muito pé da vida comigo, ou amanhã ela já ia estar com aquele acúmulo todo de novo. Então, é um trabalho bem delicado. Existem profissionais capacitadas para lidar com essas pessoas, né? E não é o meu caso, eu não estudei para isso. Mas existem realmente casos de pessoas que são doentes e que acabam acumulando essa quantidade de coisas porque são doentes. Qual foi a história, assim, né? Talvez, ou pode ter 2, talvez, ou 3 também. Qual foi o caso mais difícil, assim, para ti? Que tu, cara, apesar de não ser dos acumuladores, né? Se teve algum caso que foi um pouquinho mais desafiador, cara, aqui eu não sei se eu consigo dar conta aqui que... Eu acho que depois de 9 anos não tem mais nenhum desafio. Nada assim te assusta mais. Não, as pessoas acho que ficam mais assustadas do que eu falei, não, fica tranquila, tudo que eu... Às vezes pode ser que até me dá um frio na barriga, mas no final eu sei que vai dar certo, entende? E eu acho que quando a gente acredita que vai dar certo, realmente a gente faz o negócio dar certo, né? Então hoje quantidade de coisas não me assusta, nem tipos de coisas, eu vejo as mais variadas coisas que as pessoas acumulam, assim, porque, sei lá, eu falo que tu vai na casa de uma pessoa, tu não fica abrindo o armário dela pra ver o que tem dentro do armário, então tu conhece a pessoa, mas tu nem sempre conhece as coisas que a pessoa tem dentro da casa, né? Mas eu falo que eu poderia escrever um livro, e eu deveria começar um livro de notas das coisas que aconteceram comigo, enfim... recentemente, eu tava numa casa que era muito tensa, o lugar era tenso, sabe? Eu não sei, eu acabo sentindo muito a energia das casas que eu tô, porque, cara, eu mexo em tudo que tá ali. As coisas da pessoa, né? E aquela casa tava... Eu sou uma pessoa que eu me considero que eu me dou bem com todo mundo. Eu entro numa casa, eu me sinto super à vontade, já converso com a pessoa e já vai indo. E a minha cliente naquele dia tava o dia inteiro em casa. E aí, sabe, faz uma brincadeirinha, ela não responde, pergunta o negócio, ela não tá nem aí. Enfim, eu sei que eu organizei toda a parte de quartos, daí eu tava indo com a minha equipe pra cozinha, e ela tava bem do meu lado. E aí eu falei assim, isso aqui tu usa muito, era uma moringa? Ela assim, nem uso muito isso aí. E tava tipo no filé mignon do armário, no melhor lugar do armário. Eu falei, então eu vou tirar daqui. Ela assim, cuidar. Quando ela nem terminou de falar, eu fui tirar a moringa e tinha um prato de vidro embaixo que eu não tinha visto, tipo um pires, assim. Aquilo se espatifou em milhares de pedaços. Em 9 anos, era só a segunda coisa que tinha quebrado na minha mão. Então, é bem pouco, considerando que eu trabalho com cristal direto. Enfim, eu sou muito cuidadosa com os pertences das pessoas. E, sabe, eu fui juntar aquele negócio e ela não foi legal, assim, a reação dela.
Aí ela assim, meu, esse pires não é nada, mas e essa pedra que eu acabei de botar aqui, isso vai ser caro? E daí ela olhava se tinha alguma coisa na pedra. Eu assim, nervosa, e fui pegar o negócio, e eu cortei a mão, ela cortou a mão. E aí eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer, né? Foi uma situação bem, bem ruim, porque, cara, por mais que tu te prepare, tem coisas que acontecem que não tem repertório, né? Enfim, me senti super mal, pedi milhares de desculpas. Ela falou que tudo bem, mas estava com aquela cara. O clima ficou mais tenso do que já estava. E aí eu mandei mensagem para a arquiteta dela, que eu sabia que era ela que tinha me indicado. Falei, meu, aconteceu isso, não sei o que eu faço e tal. Porque eu ir lá e comprar outra moringa, que ela falou que ela nunca usava, não fazia sentido nenhum, né? Enfim, daí fui numa loja, por coincidência, ainda achei um prato parecido. Falei, cara, eu vou comprar, vou mandar para casa dela. Se ela quiser, ela usa. Se ela não quiser, ela não usa. Comprei mais um presente, mandei. Eu sempre, para os projetos maiores, acabo mandando flores ou um presente, assim, para a pessoa, tipo, meio que a casa nova, organizada. Legal. Aí mandei o negócio, ela super agradeceu e tal. Depois a arquiteta mandou mensagem, meu, ela te amou, falou bem de todas as amigas dela, já te indicou. Mas ainda assim foi um clima bem tenso, sabe? Eu tento me blindar um pouco das energias das casas das pessoas, porque parece que tu leva aquilo pra casa. Então parece que a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu chego em casa é tomar um banho pra dizer, não, aqui eu tô na minha casa, tô de boa. O problema daquela pessoa, o acúmulo daquela pessoa é daquela pessoa, não é meu, né? Então, enfim, acontecem vários desafios, tanto de armazenamento quanto de atendimento ao cliente, né? Digamos assim. Eu falo que vai acontecendo, a gente vai aprendendo e lidando, enfim. Bela, tu chegou a perguntar também, esse talvez tenha sido o caso que foi mais, então, uma questão de ambiente, de sensação em si, do que necessariamente da parte técnica de organizar. Exato. Agora eu não consigo me lembrar de nenhum projeto assim, meio mega difícil. Já tive vários, né? Mas se vier, assim, durante o programa, ainda vou lembrar de E já teve algum projeto que tu chegou lá e... Tá, aqui não tem muito o que eu fazer, porque a pessoa já é extremamente organizada. Sim, tem lugares que eu falo assim, meu, parece que se eu mexer aqui vai piorar. Tem gente que é muito organizada. E quando a pessoa é muito... Tu vai notando com o tempo os padrões, né? Quando a pessoa é muito organizada... Ela fica comigo o dia inteiro. Assim, por mais que ela quer que eu melhore o trabalho que ela já fez. Então, porque acaba que a gente conhece produto, que a gente conhece soluções, tem ideias diferentes. Então, a pessoa que é organizada, ela fica colada no meu pé o dia inteiro. Então, é um desafio. Vou te falar que é muito mais difícil atender uma pessoa que é mega organizada do que uma pessoa que é bagunceira. Eu imagino, até porque uma pessoa organizada talvez já tenha as suas coisas mais metódicas, né? O seu espaço já meio pré-determinado. Exato, né? Aquela maneira de organizar há muitos anos, né? Então é realmente um desafio. Tu chegou a perguntar algo nesse caminho, que era quando tudo tá muito caótico. Chegou a falar sobre isso, que era uma coisa que a gente por onde começar, quando tá tudo muito, muito, muito realmente caótico, qual seria o primeiro passo que ela recomenda para... Eu acho que as coisas que aparecem mais, as coisas grandes. Por exemplo, num armário de roupas, talvez os cabides ou as peças de lã e de tricô que são maiores. Não as gavetas. A gaveta de meia e de calcinha demora mais do que o armário todo de cabide. Mas ela é desse tamanho e o armário é desse tamanho. Então, acho que começar pelo que aparece mais te dá aquela sensação de progresso, de tô vendo o negócio acontecer. Vai deixando as coisas menores pro final e começa por coisas assim que vão te dar a sensação de que aquilo tá funcionando e que vale a pena fazer continuar. Aquilo. Exatamente. E aí, geralmente começa por alguma peça específica da casa? Ou talvez tem uma tendência a ser mais a trabalhar no mais determinado guarda-roupa, talvez? Assim, por exemplo, eu vou dar o exemplo de uma mudança, né? Eu faço muita mudança. As pessoas mandam as caixas, eu vou lá, elas só chegam pra deitar na cama delas arrumadinha, bonitinha. Que delícia. Isso aí é um isso não tem preço, né? investimento. Eu gosto de começar pelos quartos, pelos armários que dá mais trabalho, que demora mais. Porque eu brinco que o prato a gente não precisa dobrar pra organizar, a gente só empilha o prato e guarda, né? A roupa legal. não, acabo dobrando tudo de novo, pensando nos espaços. Mas assim, cada casa é completamente diferente, porque tem gente que tem muita roupa e pouca coisa de cozinha, tem gente que é ao contrário. Então, cada casa, cada família é um desafio completamente diferente. Apesar de eu fazer todo dia a mesma coisa, eu faço todo dia a mesma coisa num lugar diferente, com uma família diferente, numa cidade diferente, porque eu acabo rodando bastante a região.
ultimamente eu tenho... Vou te falar que esse ano, se eu te falar que eu trabalhei, sei lá, 1 mês em Brusque, acho que foi muito. O resto eu trabalhei toda nas cidades, na região, Então, cada casa é um desafio, porque por exemplo, eu tenho 1,80 m, eu sou super alta. Se eu botar as minhas taças de vinho, que eu adoro, lá em cima, cara, eu vou conseguir pegar de boa. Agora, se eu botar na casa de uma pessoa de 1,60 m, então, todas as características da pessoa, da família, os hábitos, eu já vou meio que pegando no ar para aquela organização funcionar para aquela família. Eu falo que o meu sexto sentido é muito apurado, porque no final das contas, tu sabe do que as pessoas gostam, vendo o que as pessoas têm. A gente não costuma comprar coisa que a gente não gosta. Então, eu vejo que a pessoa gosta de esporte. Se ela tem milhares de coisas de esporte, eu já vou providenciar um lugar especial para aquilo, porque com certeza ela faz esporte todos os dias. Então, com as coisas, tu vai entendendo o hábito das pessoas.